O texto que nós vamos ler está lá em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Marcos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 35. Marcos 4, versículo 35. Amém? Podemos ler? Eu vou ler aqui, porque a minha versão está diferente. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Aleluia. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedecem? Por gentileza, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu peço a Tua misericórdia para poder compartilhar, Senhor, essa palavra vindo do Senhor para esta manhã. Deus, em nome de Jesus Cristo, me limpa, me purifica, Senhor. Eu também sou pecador, ó Pai, sou falho, mas eu quero neste momento ser usado, Senhor, como instrumento na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, esse é um texto muito forte, ele fala de tempestades. E olha que nós já começamos o culto aqui hoje falando de tempestade. A Marlene fez a abertura em Efésios e ela falou da profundidade. Depois veio o Wesley no microfone e testemunhou o controle de Deus. Tudo confirmação daquilo que nós vamos falar hoje. Louvado seja Deus. E eu gostaria de, na introdução desse texto, dessa mensagem que vai ser bem rápida, destacar 4 pontos, 4 tipos de tempestade. A primeira tempestade, o primeiro é que as tempestades, irmãos, elas existem. As tempestades, elas são reais na nossa vida, não tem como a gente se livrar das tempestades. E eu espero que você esteja entendendo e que você já esteja entrando nesse texto, colocando diante de Deus a sua tempestade. Então, primeiro, que as tempestades elas existem, Wesley. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar por uma. Não importa o tempo. E aqui eu não estou profetizando, irmão, em nome de Jesus. Eu não estou profetizando, mais cedo ou mais tarde nós vamos passar por uma tempestade. Eu não conheço nenhuma pessoa da minha família ou do meu círculo de colegas que não tenha passado por uma. Eu não conheço. Pois bem, primeiro ponto, nós não conseguimos nos livrar das tempestades. Segundo ponto, dentro dessa introdução, as tempestades, irmãos, elas são imprevisíveis. Você não consegue se livrar da tempestade. Às vezes você levanta de manhã, você no convívio ali da tua casa, com a tua família, com a tua esposa, dá bem, tá tudo certo, é alegria, é bênção para lá, é bênção para cá.
louvado seja Deus por isso, mas quando você vai se deitar, seus olhos se enchem de lágrima, porque chegou uma tempestade na sua vida. Não é possível, ela é imprevisível, não tem como eu e você, a gente se blindar e não receber uma tempestade. Não tem como a gente entrar numa bolha, numa caixa e se ver livre de uma tempestade. Então, o segundo ponto na nossa introdução, para você que está marcando e quiser destacar as tempestades, elas são imprevisíveis. Terceiro ponto, as tempestades são difíceis de lidar, inadministráveis. Eu escrevi uma palavra desse tamanho, que eu errei umas 10 vezes antes de colocar no texto. Elas são inadministráveis. Às vezes a tempestade é num casamento. Você acorda bem com seu esposo, daqui a pouco acontece algo, alguma dificuldade, e isso não é anormal dentro de uma família, dentro de um casal, e você se vê dentro de uma tempestade. Às vezes a tempestade ela está relacionada aos nossos filhos. Você ensina o caminho para o teu filho que ele tem que seguir lá na frente, quando ele tem uma idade mais avançada, ele decide ir por outro lado. Ele começa a ter amizades que antes ele não tinha, e ele começa a se envolver em tantas dificuldades, tantos problemas, e às vezes o pior, irmão, ele entra nos vícios da droga. Às vezes a tempestade não é só na vida conjugal, não é nos filhos, mas a tempestade ela entra na vida financeira. E irmão, olha, se tem algo que a tempestade chega, é na vida financeira. Por conta de uma tempestade, a pessoa ela comprou algo, ela não conseguiu quitar aquilo, ela entra em depressão, ela começa a se isolar. Às vezes por conta de uma tempestade na vida financeira, a pessoa deixou o nome dele ser sujo, e ele não está nem aí, fique sujo. As tempestades elas vêm, irmão, inevitáveis. E o quarto ponto, para a gente finalizar a introdução e entrar na mensagem, é: as tempestades também elas vêm para nos educar, para nos ensinar. Podia dizer pedagógica. Ela vem para nos ensinar. Sabe, a tempestade ela vem para fortalecer a gente. Deus usa às vezes a tempestade, irmãos, para nos fortalecer, para dar ânimo, para dar a força, para a gente vencer, para tonificar os músculos espirituais da nossa vida. E se você nessa manhã está passando por uma tempestade, irmão, na tua vida, eu quero dizer para você que Deus tem algo perfeito e um plano excelente, e que tudo está no controle de Deus. Louvado seja Deus. Eu destaquei um ponto que eu achei muito importante para esse estudo, porque agora nós vamos entrar na embarcação, nós vamos entrar nesse barco que os discípulos entraram com Jesus. Mas eu quis destacar algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, e você vai lembrar, talvez os mais jovens não vão lembrar, eu vou lembrar, porque foi a única vez que eu fui. E se tiver mais alguém que também foi a única vez, eu já vou falar o que é. Irmão, erga a sua mão, para mim não ficar sozinha nessa. Quem assistiu o Titanic com a namorada ou com a esposa? Ai meu Deus, só eu? O filme Titanic. André assistiu? Ai, obrigado André, você foi a única que levantou a mão. Irmãos, a minha esposa pega a minha orelha. Eu, no início do nosso namoro, eu fui assistir Titanic com a minha esposa no shopping. Era uma fila gigantesca. E a minha cunhadinha com a gente. E a gente foi assistir o Titanic. Irmãos, colocaram nós de frente para a tela, porque não tinha mais lugar. É horrível. Quem senta de frente para a tela é horrível, aquele barulho, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero fazer uma diferença entre aquele gigantesco navio e o barquinho que eu e você vamos entrar agora.
o engenheiro que fez aquele navio, ele se sentiu tão grande, o ego dele, irmão, se elevou tão alto, que vocês já sabem o ditado que ele disse: nem Deus afunda esse barco, esse navio. Isso foi escrito em todos os jornais, antes do navio sair. Irmão, a maior embarcação já construída naquela época do planeta inteiro era o Titanic. E o engenheiro diz: nem Deus afunda esse barco. E o interessante lá é que a gente olha para... Deus abençoe, paz. A gente olha e a gente vê essa situação, eu fico pensando, irmãos, tinha milhares de pessoas dentro daquele navio. Milhares de pessoas, muita gente que foi morta, muita gente que foi destruída, que foi tragada pelas águas, muita gente. Mas também há um texto paralelo a esse, de um barco que foi construído por quem? Quem foi na Bíblia que Deus mandou construir uma grande embarcação? Noé. Noé construiu a embarcação, mas a pedido de Deus. E o que Noé diz? Aquele engenheiro, ele fala: nem Deus afunda esse navio. E Noé, ele diz: só Deus sustenta essa arca. Eu quero iniciar essa palavra, e vai ser rapidinha, com o tema sobre a minha e sobre a tua vida, dizendo: pode parecer fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus essa tempestade. Glória a Deus. Então Jesus, ele depois de um dia cansativo, e hoje é um exemplo para esse dia, eu posso usar meu pastor como exemplo, porque 6 da manhã ele levanta, ele faz a oração, aí às 8 da manhã ele chega, ele faz o culto, aí às 10h30, às 9h30 ele dá continuidade com a escola bíblica, e aí às 10h30 ele está aqui, ele prega, e aí ele volta às 19h, irmão, e no final do domingo, você ainda vê o nosso pastor disposto, mas só Deus sabe, só Ele sabe o cansaço físico que ele está sentindo. Então Jesus, depois de um longo dia, ele também entra no barco, e ele, antes dele deitar, ele chama os discípulos, e ele fala: passemos para outra margem. Isso é uma ordem, não foi um pedido. Então Jesus entra no barco, e a palavra de Deus diz que eles seguem. Os discípulos despedem a multidão, e o primeiro culto hoje da manhã, feito pelo nosso pastor, ele relacionou ali, oh Deus, tem misericórdia, Zaqueu, ele falou de Zaqueu, que Zaqueu subiu na árvore, e está muito ligado aqui no início dessa mensagem. Quando Zaqueu sobe na árvore, Zaqueu deixa quem? A multidão. Ele se esforçou para ver Jesus. Então aqueles discípulos entram no barco, Jesus vai e dorme. Vocês acham que Jesus sabia que lá na frente ia ter uma tempestade? Lógico que sabia. Então quando eles estão lá no meio mais ou menos do mar da Galileia, e para quem conhece sabe, né, quem já fez um estudo mais profundo, que não é um mar, aquilo ali é um lago, né, o famoso lago de Genezaré. Ele fica entre as montanhas de Hermon, Golã, a 200 metros abaixo do nível do mar. Então quando os ventos vêm por cima, eles batem lá embaixo, e eles balançam o barco. Então no meio ali os discípulos, os ventos começam a bater no barco, e aí os ventos jogam o barco para lá e para cá, e eu entendo, isso é de mim, eu acredito que ali os discípulos: não, fica tranquilo, um deve ter falado com o outro, nós vamos controlar a situação, porque eles já eram experientes, eles já conheciam as águas, e eles devem ter falado um para o outro: não, vamos ficar tranquilo, não vamos acordar Jesus. Mas irmão, as tempestades foi aumentando, porque ali tinha um tratar de Deus na vida daqueles discípulos.
E aí a palavra de Deus diz que eles começam a ficar desesperados, quando a morte mostra a cara para eles, eles começam a ficar desesperados entre eles, e o que eles fazem? Eles vão até Jesus. Mas você notou lá atrás, aonde foi que Jesus deitou? Pode colocar aí por gentileza, Will, o versículo 35. Aonde foi que Deus deitou Jesus? Lá na popa do barco. Os discípulos colocaram Jesus atrás deles. E quando eles venceram, e quando eles se depararam com a tempestade, primeiro eles tentaram resolver e depois eles vão até Jesus. Irmão, eu não sei você no dia de hoje, eu não sei qual a tempestade que você está sofrendo. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas, diante desse primeiro versículo aqui, dessa primeira entrada no texto, quando diz que Jesus dorme lá atrás, é porque Jesus estava testando a fé daqueles discípulos. Você está passando por tempestade, os ventos estão jogando você para frente e para trás, às vezes você quer vencer na vida financeira, e as tempestades vêm e ela te joga para trás. Às vezes você quer vencer dentro da tua casa, é uma luta, e a tempestade vem e te joga para trás. Aonde Jesus, qual é o lugar que Jesus está na sua vida? Já parou para pensar nisso? Você tem vindo nos cultos aos sós domingo? Amém. Mas qual é o lugar? Você está dando o lugar certo para Jesus na tua vida? Aquele momento Jesus estava na popa, eles vêm, eles acordam desesperados, agora clamando: Senhor, não te importa que pereçamos? E essa é a pergunta que às vezes eu e você, nós fazemos diante das situações. Senhor, olha a minha família, olha que nós estamos passando, o Senhor não se importa que a gente passa. Às vezes no momento das nossas fraquezas a gente também fala com Deus isso. Às vezes é dentro da empresa, uma situação que você não queria ter passado, você tentou evitar ao máximo, mas a tempestade jogou você para o lado que você não queria, e aí você vai: Senhor Jesus, eu tenho que estar passando por isso, o Senhor não está comigo? Então os discípulos, eles ficaram atormentados, eles ficaram desesperados, e eles vão acordar Jesus, Marlene. E o interessante dessa mensagem, desse ponto, é que quando eles acordam Jesus, se eles vieram acordar Jesus, porque Jesus estava dormindo. Que revelação. Jesus estava dormindo. E por que Jesus não acordou com a tempestade? Porque tudo estava no controle dele, Wesley. Tudo estava no controle de Jesus. Jesus tem o poder sobre as tempestades, sobre as águas, sobre os tormentos, sobre os ventos. Não se preocupe, irmão. Jesus estava dormindo. Aí eles acordaram Jesus. Jesus esperou eles acordar ele, aí ele levanta e ele fala: acalma-te, aquieta-te. Em outra passagem na Bíblia, vocês já notaram que tem uma passagem parecida com essa? Quando Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos estão sobre uma tempestade, o que ele fala? Ele não vai e ele acalma a tempestade, ele acalma os discípulos. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, nesta manhã, para você que está em casa? Tem tempestade para Jesus cuidar na tua vida, que não é o que está à volta de você, mas é a tempestade que você está vivendo aqui dentro, ó. Ele quer mudar aí dentro primeiro, para depois mudar a volta dele, a sua volta. E aí Jesus se levanta, acalma a tempestade, e ele vai nos discípulos, ele fala: por que vocês têm tanta pouca fé? Lá atrás no início Jesus falou: passemos para outra margem. Qual era a ordem? Era passar para outra margem, mas os discípulos não conseguiram assemelhar a ordem com a obediência, a ordem com o milagre. Se Jesus tem prometido, meu irmão e minha irmã, que Ele vai fazer algo diferente na tua vida, não tenha medo, a palavra de Deus vai se cumprir. Mas para isso, essa manhã Ele pede para você: você precisa sair da margem que você está, você precisa largar a multidão, você precisa deixar coisas que não fazem bem para você, e o Espírito de Deus está colocando isso aí no teu coração agora. Você precisa separar
separar essas pessoas que fazem mal. Deus não quer que você coloque a multidão no barco. Tem pessoas que estão colocando a multidão dentro do barco e está deixando Jesus para trás. Não é isso que Deus quer. Ele quer estar no centro da vontade de Deus, é aí no teu coração. Ele quer que você, quando levanta de manhã, você fala: Deus, eu estou indo para o meu trabalho, mas vai à frente, é as minhas pernas, mas o teu Espírito que me leva, então faz segundo a tua vontade. É quando você tem uma dificuldade dentro do casamento, e você vai conversar com a esposa, mas antes você dobra o joelho e você fala: Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele quer que você coloque Ele na frente. Aí vem a última pergunta, o final do nosso texto, que está lá no versículo 41. Essa é a última pergunta, mas foi uma pergunta que foi feita entre os discípulos, não foi Jesus perguntando para eles. Versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos não tinham passado ainda essa dificuldade, eles já tinham vivido vento, tormenta, mas essa tempestade era Deus trabalhando na vida deles. Então o que acontece? Os discípulos se depararam com algo que eles ainda não tinham encontrado. Irmãos, às vezes Deus permite a tempestade para fazer com que eu e você se aproximamos mais dele. Ele quer algo mais profundo. Cadê a Marlene? Ele quer algo mais profundo. Ele quer um relacionamento melhor. Porque Ele quer, Wesley, o controle da tua vida. Não adianta você falar que Jesus está no teu barco se é você que está no controle. Ele quer estar no controle da tua vida. Então, os discípulos agora iria viver uma situação que eles não tinham vivido. Um pouco mais à frente, no próprio evangelista Marcos diz que quando Jesus está indo ao meio da multidão, aparece uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue. Ela olhou para Jesus, ela tocou e ela tinha fé que ela ia ser curada. Ela foi curada. E mais à frente, enquanto ela está naquela situação, vem Jairo. E Jairo: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até minha casa, eu preciso que o Senhor cure a minha filha, ela está morrendo. E Jesus vai. E a outra situação, que é Marta, quando Lázaro adoece, ela manda o servo ir até Jesus. Demorou para chegar até Jesus, para voltar. E quando Jesus volta, Lázaro há 4 dias está morto. Jesus chama Lázaro para fora. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus tem o poder sobre os ventos, Deus tem o poder sobre a doença, Deus tem o poder sobre a tempestade, e Deus tem o poder sobre a morte. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando, Deus está no controle. Então os discípulos, aqui para encerrar, os discípulos dizem: quem é este? Eu me lembro quando eu estava numa empresa, bem rapidinho, e eu estava vindo de Ourinhos para cá. Eu trabalhava como vendedor. Exatamente naquele momento eu lembrei: quem é Jesus na minha vida? Eu tive ali algo forte com Deus que eu não tinha tido antes, mesmo estando há mais de 15 anos aqui nesse ministério, aqui na igreja quadrangular. Eu vinha vindo e eu estava numa velocidade acima do permitido, com um carro bem novo, e por um descuido ou uma fechada de uma carreta que eu tomei na pista, eu bati em outro carro. O carro que eu estava, irmãos, capotou 6 vezes. Eu nunca mais me esqueço, cada capotada que o carro dava, Celinho, eu senti o teto descendo assim, ó. Capotou um, eu olhava, descia, e eu firme ali, eu estava preso no cinto, e a única coisa que vinha na minha mente era a minha família e Jesus. Eu tinha convicção, certeza de que eu não ia morrer.
Irmãos, o carro capotou 6 vezes. 1, 2, 3, 4. Primeiro ele bateu quem vem pela Marechal Rondon e Castelo sabe que no meio tem aquela mureta de concreto. Primeiro ele bateu ali e ele subiu mais ou menos uns 3 metros. Daí ele caiu de bico e foi capotando. Ele caiu no acostamento. E caiu certo. Não caiu capotado. Irmãos, em menos de 1 minuto tinha muita gente. Em menos de 5 minutos tinha resgate. E eu dentro do carro, eu não saí. Eu fiquei primeiro louvando a Deus. Eu nem olhei para o lado, eu só vi o bexigão lá do airbag. Eu vi o vidro que estava assim de mim, todo vidro, a coluna afundada, o banco para o lado de cá. Eu só olhei assim, e eu nem mexi o corpo. Aí eu mexi um pé, estava intacto. Aí eu mexi o outro pé, intacto. Fui mexer no corpo. E olhei para mim, irmão, não tinha um arranhão. Quem é este? Este é aquele Jesus que guardou a minha vida. Quem é este? Este é o Jesus que tem guardado a sua vida. Quem é este? Esse é o Jesus que tem liberto os seus filhos. Quem é este? Este é Jesus que tem um plano perfeito para mim e para a tua vida. Quem é este? Os discípulos não conheciam Jesus, eles não conheciam a situação que estava acontecendo, e Deus nessa manhã, Ele diz para mim e para você, aprofunda, eu estou no controle, e você vai de fato conhecer quem é este. Este é aquele que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, que derramou todo o seu sangue. Este é o alfa, o ômega, o início, o princípio e o fim. Este é o caminho, essa é a verdade, esta é a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Quem é este? Esse é o Jesus que cuida de mim, cuida de você, e que com certeza, esta semana, mais uma vez, haverá um milagre, porque Ele está no controle da tua vida. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé agora. E a gente finalizar, Wesley, pode ser com louvor? Ou não? Já desligou tudo? Pode? Nós vamos cantar. O vento balançou meu barco em alto mar. Pode ser, irmãos? Para a gente finalizar? Leia com mais tempo essa passagem de Marcos 4, lá na tua casa. E veja o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus vai tirar muita tempestade que está tentando tirar você da presença de Deus. Você sabe disso. Palavras dentro da tua casa, de próprio familiar. O que você está fazendo na igreja? O que você está indo fazer? Você está dando dízimo para o seu pastor? Ou o inimigo, às vezes, ele sussurra na nossa orelha dizendo, vale a pena a gente ser cristão? Será que vale a pena? Então eu queria convidar você nesse momento, eu não vou cantar, porque eu tenho uma voz de, meu pastor fala, taquara rachada. É o Wesley que vai tocar e vai cantar. Cantar. Tentar, vai conseguir em nome de Jesus. E aí, eu gostaria que você fizesse, se você quiser, faz essa canção, uma oração para Deus, e a gente vai encerrar o culto. Amém? Então vamos lá? Glória a Deus. Se puder, feche os seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, coloca diante de Deus o altar do Senhor essa manhã. Talvez há tempo você tenha vivido tempestades que esteja tirando você, que não consegue deixar você dormir. Se você não tiver palavras para falar para Deus, você pode louvar, você pode cantar, você pode adorar Ele, falar, Jesus, quem é o Senhor na minha vida? Oh Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor. Quem é este? Esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo, nós te louvamos esta manhã. Acalma a tempestade dentro da nossa casa, Espírito Santo.
Acalma a tempestade, Espírito Santo, na nossa vida espiritual, financeira, Senhor. Oh, aleluia. Porque tendes pouca fé. Deixa Jesus no controle da tua vida, irmão. Oh, Espírito Santo, Nazaré, se o medo me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me. Aleluia. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dele.